Boa tarde a todas e a todos. Esse é um vídeo que está sendo refeito com relação à aula do dia 9 de agosto de 2021. O vídeo anterior teve um problema e não foi possível realizar a gravação do áudio. Então, eu estou refazendo essa gravação para a gente dar continuidade aos estudos e aprofundamento sobre o trabalho do Bronislaw Malinowski, os Argonautas do Pacífico Ocidental, e essa aula, que foi a aula da segunda passada, específica sobre as características essenciais do Kula, da semana retrasada. Bom, então, é muito importante vocês entenderem, né, que o Kula ele se estabelece como uma forma de troca intertribal, né? Então, essa troca ela se dá entre diferentes tribos, entre diferentes ilhas e entre diferentes povos, né? Então, o trabalho do Bronislaw Malinowski, ele não está refletindo sobre uma cultura específica, mas sobre a relação entre diferentes culturas de povos que falam também diferentes línguas, né? Então, isso é algo fundamental. Ele vai fazer, então, essa descrição etnográfica desse grande, né, círculo que percorre, né, a partir da navegação, né, de grandes expedições de navegação, em que os participantes do Kula percorrem diferentes ilhas para realizar as trocas. Né? Trocas do quê? Trocas de dois objetos específicos, né? O Soulava, que são colares feitos de conchas vermelhas, que se deslocam em sentido horário, né? E os Muali são braceletes feitos de conchas brancas que se movimentam em sentido anti-horário. Então aqui vocês têm um exemplo de Soulava, então esse colar, e aqui uma pessoa, um participante do Kula, utilizando esse colar durante um ritual, uma celebração festiva, né? Então esses objetos eles podem ser utilizados em rituais, podem ser utilizados em festas, mas eles não são feitos para essas exibições públicas, eles são feitos para a troca, né? Isso é muito interessante, né, desse caso. E aqui um exemplo de Moali. Então, um bracelete, e o Malinowski vai destacar em diferentes momentos que esses braceletes muitas vezes não cabem, né, nos braços das pessoas que são os seus portadores, né, nem mesmo nos braços de crianças. Então, né, resta a pergunta, por que são feitos, por que existe esse interesse tão grande em trocar esses objetos, né? Então, aqui ele apresenta para a gente um mapa, isso é muito importante, a gente já viu em algumas aulas anteriores, o trabalho dele com a cartografia, e aqui ele mostrando para a gente como se dá essa circulação em sentido horário do Soulava e sentido anti-horário dos Moali. Então, uma expedição que sai ali, né, dessa região sul, ela precisa percorrer esse sentido anti-horário, né, para realizar a troca dos Moali. Uma expedição que saia ali do norte ou do noroeste, né, vai precisar percorrer o sentido horário para realizar as trocas do Soulava, tá? Então, essas trocas elas vão se dar no momento em que existe o encontro, né, de pessoas que são portadores de Soulava com pessoas e grupos que são portadores de Moali. Tá? Então, essas transações, né, isso aqui é interessante e que o trabalho de Malinowski vai revelando para a gente. Elas têm regras e convenções próprias, né? Elas são vistas como cerimônias públicas e elas são acompanhadas também de uma série de rituais mágicos. A parceria no Kula, então o Kula constitui um tipo especial de relação social entre duas pessoas, né, que passam a ser parceiros no Kula. Então,
Cada participante recebe um ou vários moali, né, braceletes, ou solava, né, o colar. E daí tem que entregar ao seu parceiro de troca no Kula, né, do qual vai receber o artigo oposto. E daí tem um princípio do Kula, né, um princípio moral, uma vez no Kula, sempre no Kula. Então, pela vida inteira, esses parceiros vão se relacionar no Kula, nesse sistema de trocas. E um outro princípio, uma outra regra, é a de que ninguém pode conservar os artigos, né, Soulava e os Moali por muito tempo. Então, o Malinowski vai descrever essas relações de troca como relações de parceria, né, de reciprocidade, e que vão possibilitar também outras relações de comércio comum, né, de pessoas que participam dessas expedições de navegação e que vão levar itens que são produzidos nas suas regiões de origem e que não, não são disponíveis ou não são produzidos pelas pessoas das regiões de destino, né, das expedições. Então, essas trocas entre tribos, entre ilhas, de produtos, né, que são produzidos numa região e que não são em outra. A construção de canoas é algo fundamental também nesse processo de preparação dos Kula, as cerimônias mortuárias, né, e a obediência a uma série de tabus preparatórios. Né? Então, ele vai, vocês vão perceber isso, né, já perceberam ao longo da leitura. Né? Ele mantém ainda, né, um certo viés evolucionista, né? Então a gente vai ver ele trazendo, né, informações do tipo a capacidade mental dos nativos é inferior para perceber a totalidade do fenômeno sociológico e a estrutura social. Né? Então ele vai diferenciar agora não mais as sociedades europeias dessas outras sociedades, né? Mas ele está diferenciando a capacidade dos interlocutores dele, dos nativos, de refletirem sobre os fenômenos sociais, se colocando, né, colocando o antropólogo, o sociólogo, como superiores, né, nesse plano mental, por conseguirem fazer uma abstração do fenômeno sociológico, da estrutura social, né, e refletirem, conseguirem refletir sobre esses fenômenos com um certo distanciamento, né, vendo a totalidade. Então ele vai pressupor, e a partir também, né, de uma perspectiva evolucionista, uma inferioridade mental que faz com que os interlocutores dele não consigam observar esse fenômeno no qual eles estão envolvidos. Então, apesar de possuírem leis, objetivos, regras, princípios morais, eles não têm leis e objetivos voltados à pesquisa, à análise sistemática e a estabelecer um esquema total, né, da estrutura social na qual eles estão inseridos. Então, eles narram as experiências pessoais, né, são capazes de traduzir os seus pontos de vista subjetivos sobre o sistema, mas, segundo Malinowski, não conseguiriam estabelecer uma leitura geral desse sistema. Né? Então, a gente percebe, né, que a etnografia dele vai ter a grande capacidade de fazer uma reconstrução total da complexidade dessa instituição social, né? Vai apontar, né, para essa percepção coletiva do conjunto desse fenômeno, de um modo muito diferente do que era praticado por outros cientistas sociais na época. Né? Vai trazer uma ideia muito exata da construção social organizada em torno do Kula, né, e das funções sociais de todos os eventos e instituições correlacionadas. Né? Vai estabelecer um modo de se fazer uma escrita etnográfica, né, que seja capaz de traduzir esse fenômeno para os leitores, que não necessariamente são cientistas sociais, né?
e também vai fundamentar toda essa perspectiva de pesquisa a partir da observação, né, e desse jogo de conseguir se aproximar, né, no convívio cotidiano, mas, ao mesmo tempo, conseguir se distanciar e ver o fenômeno social de fora, né, uma certa exterioridade. E daí, como objetivo da etnografia, ele vai colocar, né, a busca por descobrir o significado das instituições, o significado dos rituais, o significado da correlação entre os eventos e os fenômenos. Então, ele vai destacar essa capacidade de distinguir o que é constante do que é acidental, descobrir leis e regras de todas as transações que regulem essas interações sociais, a capacidade de construir um esquema total, né, de uma grande instituição, no caso Kula, e de apresentar dados experimentais, né, de modo sistemático, que viabilize uma análise coerente e organizada. Né. A gente tem que lembrar sempre que o Malinowski ele é um antropólogo, mas que vem das ciências exatas. Né. Então ele está muito preocupado com o rigor, com a sistematização, com a organização dos dados, né, e com a veracidade e comprovação do que ele está registrando e examinando. Né. Então, a escrita etnográfica se torna algo muito poderoso nessa pesquisa dele, né? Inclusive esse recurso ele fala disso, né? Inversão da ordem da pesquisa. Então, ele demorou muito para entender que existia o Kula como um fenômeno sociológico geral. Ao mesmo tempo, ele começa o livro já apresentando um esquema geral do Kula para a gente entrar nesse universo de pesquisa dele, já sabendo o que é o Kula e por que ele é tão importante. Né? Então, vocês imaginem, ele ficou anos para conseguir aprender a língua, conviver, aprender a registrar os costumes, né? E daí ele já logo, de cara, né, apresenta esse sistema total para a gente e permite que a gente, segundo ele, comece a navegar nessas canoas, né, essas grandes canoas, e a participar do Kula a partir da escrita dele, que é uma escrita etnográfica e literária ao mesmo tempo. Né? Então, pontos muito importantes, né, do modo como ele vai fazer essa descrição etnográfica. Né? Então, o Kula ele é interessante porque ele relaciona tribos diferentes, línguas e culturas diferentes. Né? Ele estabelece formas de crédito, né, e de alto grau de confiança mútua e honra comercial, e ele vai se estabelecer a partir da permuta de artigos sem utilidade prática. Isso é muito importante. Né? Então, são essas observações que ele vai fazendo, dizendo, bom, mas esses colares não são feitos necessariamente para ser usados em festas, mas sim para troca. Esses braceletes nem cabem nos braços das pessoas. Né? Eles são objetos que têm um valor agregado, e esse valor é estabelecido a partir das trocas e também das narrativas e sentimentos que eles veiculam. Né? Então, ele vai se contrapor a uma noção de comércio primitivo, isso é muito importante nesse texto. Né? Ele vai dizer que congrega ideias falsas e preconcebidas sobre como são as práticas econômicas de outras sociedades. Né? E essa noção de comércio primitivo se estabelece a partir de um viés, né, etnocêntrico, eurocêntrico, que supõe, né, que as pessoas fazem trocas, as pessoas em sociedades diferentes daquelas da Europa, né, que as pessoas são motivadas a trocar artigos somente pela utilidade que elas veem nesses artigos, pelas necessidades físicas e fisiológicas, né, ou pela carência, né, sem que exista nenhuma regra, nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nenhuma moral, né, que regule esses sistemas. Então, ele vai dizer que o Kula é absolutamente o contrário disso. Né? Então, é muito importante entender, né, o que são cada um desses objetos, os moales, os braceletes de concha, e que são feitos, né, dessa concha de um grande caramujo, de um modo muito elaborado. Né? Então, ele destaca o valor, né, que esses objetos têm também pelo trabalho
delicado que é feito, né, o trabalho artesanal. Ele vai dizer que são cobiçados por toda a população da Melanésia, e que geralmente eles circulam, né, num curto intervalo de tempo, né, máximo de 1 ou 2 anos, que existem apenas 2 objetos, né, que não circulam, né, que são mantidos guardados. E daí ele vai falar, né, do Sol-lava, que são esses colares feitos de pequenos discos de conchas vermelhas, né, então tem um contraste de cores, né, entre os 2 objetos. Elas são coletadas nessas ilhas, né, Port Mareshy, Trobriand e Rossel, e a gente tem, né, esse uso por diferentes homens, mulheres e crianças em eventos festivos, rituais, mas justamente isso aqui é importante. Eles não são feitos para esses eventos, mas sim para a troca, né? Então ele destaca que podem ser usados em danças, em festas, né, que os chefes podem usar, os artigos que estão disponíveis por pessoas que fizeram as trocas no Kula, mas que esses objetos são para ser principalmente trocados, né, e podem ser possuídos por um intervalo curto de tempo, e que daí podem também ser utilizados, né, nas cerimônias, mas que isso não é o objetivo dos objetos do Kula. Então, ele vai estabelecer uma comparação que é muito interessante entre esses objetos, né, do Kula, os Moali e o Sol-lava, vistos como objetos de valor, né, e as joias da coroa inglesa, dizendo, né, que existe uma semelhança enquanto portadores de status social, símbolos, o valor histórico, né, símbolo de riqueza, no caso das joias da coroa, e o sinal de importância e glória na aldeia, né, o renome que os Moali e os Sol-lava dão para aqueles que são seus portadores, né, esse valor histórico e essa associação sentimental. Que ele vai dizer que também as joias da coroa têm essa associação sentimental, esse valor histórico, essa dificuldade de uso, né, então um uso incômodo, porque às vezes são muito grandes, né, muito empetecadas, mas que tem também essa associação sentimental, né, e foram possuídos por personagens antigos. Então, tem esse valor histórico, né? Então, ele vai estabelecer uma comparação entre o que seriam objetos cerimoniais, objetos de parada e objetos de uso cotidiano, sendo que, né, para os objetos de uso cotidiano, ele vai destacar que eles são feitos de modo mais apressado, sem tanto requinte, né? Não são utilizados em rituais, são pouco adornados, né? Tem poucos enfeites, enquanto os objetos cerimoniais são preciosos, né? São muito elaborados. Para se fazer esses objetos, né, a pessoa tem que dispor de muito tempo, né, de muita atenção, e eles são reservatórios de valor econômico condensado, né, e podem ser usados como instrumentos de rituais mágicos. Ele vai dizer dos objetos de parada, que seriam esses objetos usados em ocasiões festivas, mas sem a função ritual ou cerimonial. E daí ele vai dizer, né, que as mesmas forças psicológicas, né, estão presentes nesse fenômeno dos objetos de valor trobriandeses e nas joias da coroa inglesas, e que uma mesma atitude mental e valores, né, guiariam tanto a nobreza inglesa quanto os trobriandeses praticantes do Kula. Então aqui uma foto das joias da coroa, então a rainha da Inglaterra, em diferentes situações, exibindo as suas coroas, umas maiores, outras menores, umas mais adornadas, outras menos, né? Umas mais trabalhadas, outras menos, né? Mas a gente vê esse uso sempre cerimonial. Aí ele vai descrever um pouco essas transações do Kula, né? Sendo que elas só podem ser executadas entre parceiros,
um número limitado de pessoas que podem negociar, né, a troca do Kula. Existe essa variação nos parceiros de acordo com a posição social e a importância da pessoa. Ela vai poder ter mais ou menos parceiros. Existem deveres e obrigações mútuas entre os parceiros, e a parceria é uma relação permanente de troca de presentes e prestações de serviço mútuas. Então, o parceiro, né, ele vai hospedar aquele que chega, né, com a sua expedição do Kula na sua comunidade, na sua casa. Ele vai ser um aliado em terras perigosas, ele vai proteger, inclusive, magicamente, os viajantes que chegam. E vai existir uma especificidade na relação de troca entre parceiros do Kula com os chefes das aldeias, né, esperando que os chefes sejam sempre generosos e liberais. Né? Então, o Malinowski vai apresentar o todo do Kula como um todo entrelaçado, né, que interrelaciona milhares de pessoas, centenas de milhares, ele vai dizer, né, que põe em circulação não apenas objetos materiais, mas costumes, canções, temas artísticos, influências culturais, e que proporcionam um encadeamento de relações intertribais. Isso é muito importante porque é comum vocês verem uma caracterização da antropologia, da pesquisa etnográfica, como algo que se faz em uma comunidade, né, com um grupo social específico, e a gente vê aqui, no caso, o Malinowski fazendo uma pesquisa etnográfica inaugural, né, então, das primeiras grandes pesquisas etnográficas, sobre centenas de milhares de pessoas. Né? Então, uma instituição que correlaciona centenas de milhares de pessoas, não uma, mas muitas culturas diferentes, muitas línguas, e pensando, né, a partir dessa pesquisa, sobre contato e mudança cultural. Né? Então, é importante, né, refletir sobre esses fluxos constantes dos colares, sobre esses itinerários que eles percorrem, né, sendo as aldeias posições fixas nesse fluxo, sobre esse princípio de que nenhum objeto é negociado de volta, né, tem que seguir o seu rumo, e daí também a importância, né, de que os braceletes nunca são fornecidos ao nativo pelo mesmo indivíduo que dá os colares. Né? Então, são os princípios importantes. Então, essas rotas, né, são pensadas de um modo muito interessante, porque elas constituem relações econômicas especiais. Ninguém pode ficar mais do que 2 anos com o objeto, né? Então, são regras importantes para se participar do Kula, né? Senão isso vai gerar censura, vai gerar fofocas, né? Pode gerar feitiços contra esse parceiro. Então, existe essa obrigação de passar o Kula, né? Então, os assuntos do Kula, as conversas, motivam, né, as fofocas, né, as piadas cotidianas. O outro fator importante, né, que ele vai mencionar, aí vai ser essa comparação que ele faz entre os troféus e os objetos do Kula. Ele vai dizer que eles são exibidos como os troféus, mas que eles têm que ser postos em circulação. Né? Então, nessa analogia, né, dizendo dos troféus esportivos, né, que as equipes recebem, mas que tem que devolver depois, para que num novo torneio eles sejam ganhos por outra equipe, que daí vai exibir esses troféus. Né? Então, com isso, né, ele vai descrevendo para a gente os princípios fundamentais do Kula. Né? Então, a doação de presentes e a retribuição, depois de um certo intervalo de tempo. A troca que não deve ser realizada imediatamente, porque a pessoa ela tem que trabalhar essa troca, né? Ela tem que, se ela recebe um objeto de Kula muito bom, né? Ela tem que trabalhar a troca, conseguir objetos cada vez melhores para honrar esse objeto muito bom que foi dado a ela.
né? Cabe a quem dá decidir sobre a equivalência do presente, né? Não se deve negociar, né? Então não é um tipo de escambo nem de comércio, né? E deve-se respeitar esse intervalo de tempo, né? Essas negociações outras, né? As relações de troca outras que vão permitir o contrapresente, né? Então o presente vai ser dado de volta, né? Então ele vai dizer isso, né? Que um presente valioso deve ser retribuído com um único de igual valor e não com vários menores, apesar da pessoa poder dar presentes menores, sinalizando que ela está trabalhando a troca com outros parceiros para conseguir no futuro um bom presente. Então, ele coloca também, né, essa questão de um código social, de valores morais. Então, a generosidade, ela regula esse sistema, né? Então a riqueza é um indício de poder e a generosidade é um sinal de riqueza, né? E não a acumulação, como há no sistema da economia capitalista. Então, é um sistema baseado, né, na essência de bondade, possuir é dar, é ser generoso, né? E isso revela uma diferença muito grande com relação ao modo europeu de constituir suas trocas a partir do sistema capitalista, né? Então, é uma ênfase na partilha, né? E a avareza, ela é condenada, né? Ela é um vício desprezível e altamente criticável, né? E daí, com isso, ele vai criticar a ideia de comunismo primitivo, né? Que faz parte de muitas filosofias europeias, né? E principalmente ideias de filosofia política, de sociologia política do século XIX, início do século XX, né? Porque ele vai dizer que no Kula, por exemplo, como ele está observando, as pessoas elas não necessariamente têm um princípio de igualdade, né? Ou zelam por esse princípio de igualdade, mas existe uma obrigação, né, e um valor de dar, né? E de retribuir. Não necessariamente as pessoas estão satisfeitas com isso, né? Existe uma competição entre as pessoas, né? E é isso que motiva e anima o sistema, né? Então, ele vai falar desses, né, do grande presente, né? O presente final, que é o kudu, desse basi, que é oferecido como um sinal de confiança, um presente intermediário, e também de modos de sinalizar que você quer trocar com uma pessoa. Então, modos de pessoas que têm menos recursos, que seriam os pokala, né? Então, você dá porcos, você dá bananas, inhame, ou os beku, que você dá objetos como lâminas de machado valiosas, né? E daí ele vai ressaltar a importância da relação entre kula, magia e comércio, falando para a gente, né, que essas trocas se realizam entre distritos distantes, né, e que eles têm que navegar, né? Então é feito, né, por grandes embarcações, então depende de ter grandes navegadores, né, grandes marinheiros, e que para isso precisa de muita proteção, porque são enfrentados mares muito perigosos, né, como vocês viram ali no filme. Então, existem várias atividades preliminares, como a construção das canoas, a preparação dos equipamentos, o estabelecimento de datas, né? Você obter, né, os alimentos para a expedição, todos os equipamentos, né? Organizar o empreendimento, né, com várias canoas, com várias pessoas participando, né? E também conseguir, né, que várias ações de magia, né, sejam realizadas. E também trazer uma série de itens para trocar, para comprar e para vender dos seus parceiros de troca no Kula, né? Então, é muito importante essa dimensão, né, que a descrição etnográfica dele vai ter enquanto uma sociologia comparada, né, e também muito atenta às dimensões, né, filosóficas e de atribuição de valores dos interlocutores dele com relação ao Kula. E daí ele vai dizer da importância, né, do Kula para consolidação de narrativas, de uma mitologia, né, de uma
que conta as histórias de épocas remotas, né, quando os ancestrais faziam grandes expedições e grandes trocas, né, para a consolidação também de um sistema de magia, né, que vai garantir sorte no Kula, influenciar o parceiro do Kula, mas também vai proteger os navegantes, os viajantes. É de um sistema de técnico, de tecnologia, que vai garantir, né, um bom líder, bons marinheiros, bons mestres para a expedição e mesmo toda uma engenharia naval, né, para a construção de grandes canoas. E daí ele vai dizer para a gente, né, de como é que se estabelece essa comunidade do Kula a partir de limites geográficos, mas, enfim, em uma mesma aldeia, em uma mesma comunidade, você pode ter parceiros de troca, né? Você pode ter parceiros de troca num conjunto de ilhas e você pode ter parceiros de troca de uma região e que também formam uma comunidade do Kula e viajam juntos para outras regiões, né? Enquanto uma comunidade do Kula para trocar com essa outra comunidade distante. Tá? Então, é isso por hoje. Né? Espero que agora funcione esse áudio, essa gravação. Qualquer problema, né, com as gravações e com esses recursos audiovisuais do curso, eu peço que vocês me escrevam ali ou por e-mail ou pelo fórum Dúvidas e Descobertas. Tá legal? Então, é isso. Boa leitura, bons estudos e até o próximo vídeo.